Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que eu consagro hoje o nosso dia a Deus, para que tudo que formos fazer dê certo, para que você tenha bom êxito em tudo que você for fazer, que os seus caminhos estejam abertos, que a sua mente esteja em paz. Uma mente em paz é uma mente com o fruto do Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre ansiedade, batalha na mente, pensamentos ruins, negativos, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, para que você tenha uma vida, como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não uma vida de preocupação, uma vida de medo, uma vida que só pensa negativo. Uma pessoa que só pensa negativo, ela está sendo atacada pelo inimigo das nossas almas. Presta atenção nessa palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que diz Deus. É para você não andar ansioso nem ansiosa por coisa alguma, mas pela oração e pela súplica, com ação de graças, já agradecendo a Deus. Você já faz essas orações de manhã, já agradecendo a Deus? Você fala assim para Deus: ó Deus, eu estou precisando de algo, mas eu já te agradeço porque o Senhor já me deu a vida. O bem mais precioso, a minha saúde. Você que está enfermo, meu irmão, minha irmã, que está passando por um problema de enfermidade, já vai agradecendo pela tua saúde, porque você vai suplicando e já vai agradecendo pela cura, porque isso foi Jesus que falou: apresentem seus pedidos a Deus, com ação de graças e oração e súplicas. Suplicando, mas já agradecendo, falando para Deus. Você já pensou você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor é bom o tempo todo, eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor pode me curar, conforme a tua vontade. Me ajuda, Senhor, me coloca de pé para a tua glória, darei testemunho do teu milagre. Porque tem pessoas que estão passando por coisas que é só um milagre. Aí imagine a mente, o que é que pensam, as palavras que escuta de outras pessoas falando sobre a vida dela. Mesma coisa é um desempregado, uma pessoa que está desempregada. Às vezes ela fica na casa dela pensando só coisas negativas. E o mal, ele gosta de atuar na mente, a batalha da mente. A pessoa fica ansiosa, começa a sentir medo, e quando ela começa a sentir medo, ela mesmo vai travando a vida dela, porque ela vai pensando negativo, ela vai pensando que não vai conseguir, que não dá certo, e às vezes ela é uma ótima profissional e ela sabe que ela consegue. Quando ela for, ela consagrando, precisamos consagrar, aprender a consagrar os nossos caminhos ao Senhor, e Ele endireita as nossas veredas. Tudo que você tem, tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Fale com Deus antes. Nunca tome uma decisão sem conversar com Deus. Sempre apresente a Deus todas os seus pedidos. O que você está necessitando? Porque às vezes uma pessoa fala para outra que ela está precisando de uma oração, e é nessa hora que, olha o que diz no Salmo 82, versículo 4: livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Oração.
Às vezes é uma ação que você precisa fazer. Às vezes você vai ajudar, às vezes não é você que está precisando, é outra pessoa que está precisando de uma oração, de uma libertação, porque o inimigo das nossas almas, ele gosta de pegar a mente das pessoas, e uma mente fraca. Livrem os fracos e os pobres. Às vezes uma pessoa ela está necessitada de uma ajuda financeira. E quando se pode, não se pode negar, porque é o pecado da omissão. E quem não pode fazer uma oração por alguém? Às vezes você não pode ajudar alguém financeiramente, mas você pode fazer uma oração. Aí tem pessoas que falam, eu não vou tomar a frente de batalha dos outros. Mas se você não ajudar o seu irmão na hora da sua necessidade, quem vai ajudar você? Pense nisso. Deus nos fez fortes e corajosos. Ele nos deu espírito não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia. Temos que ter bom ânimo para lutar as batalhas, entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não pode resolver. E não encruzar os braços, não se entregar aos maus pensamentos, porque uma pessoa que ela fica pensando em coisas ruins, uma coisa ruim atrai outra coisa ruim. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que poderoso. Você deixa o negativo de lado, os pensamentos ruins de lado, e você vai pensar no que é verdadeiro. O que é verdade? Você é uma pessoa que não tem... que tem pessoas que falam, perdão, é que eu esqueci o nome da palavra, mas tem pessoas que o inimigo usa pessoas, o acusador, para dizer, você não consegue nada, você não fez nada até hoje. Lembre-se bem, você já trabalhou, você já fez, essa é para você que está desempregado. Aí na mente, às vezes não é uma pessoa falando, mas é um inimigo colocando na mente da pessoa, você não vai conseguir. Você vai, mas você não vai conseguir. Olha, você não vai conseguir um emprego bom. Você não vai dar certo. Vai lhe faltar as coisas. E começa a colocar pensamentos ruins naquela mente. Aí você fala, tá repreendido. Em nome de Jesus. Sai pensamento ruim. Desaparece. Porque é um inimigo colocando pensamentos ruins. Aí você vai... pela palavra de Deus, tudo que for verdadeiro, isso é verdade? Não é verdade, porque você sabe que você é um bom profissional, é uma boa profissional, e você vai batalhar no joelho, você vai fazer oração, você vai fazer como Jesus ensinou, você vai apresentar para Deus com súplicas e já agradecendo, Senhor, eu sei que o Senhor está preparando uma porta boa para mim. Eu creio, Senhor, que é a melhor porta que o Senhor já abriu em toda a minha vida até agora. E a porta boa, ela vai se abrir. Porque você falou para Deus, já agradecendo, já vai agradecendo. Senhor, aquela porta que tinha sido aberta não foi boa e o Senhor me tirou de lá. Agora o Senhor está me colocando em um lugar bom, um lugar que é do Senhor. Mas agradece o que você teve antes. Porque Deus não se agrada dos ingratos, porque às vezes é no pouco que você se alimentou, que você teve o pão na sua mesa, e tem pessoas que quando muda de nível, começa a desfazer do que teve antes, mas esquece que foi Deus que abriu aquela porta naquele momento. Temos que ser grato a Deus no pouco para que Ele nos confie mais, porque Deus sabe do nosso futuro. Tem pessoas que não recebem porque elas não são gratas no pouco. E às vezes elas têm tudo, mas elas ficam maquinando o mal contra o outro.
Eu estou falando de pessoas más, de pessoas invejosas, não é o seu caso. Mas eu estou falando que tem pessoas que não querem que você tenha. Presta atenção, o silêncio é o que mais se fala hoje. Guarda silêncio do teu tesouro, dos teus planos, das tuas orações, da tua intimidade com Deus. A não ser que você vá numa igreja, peça a um pastor, uma pastora para interceder por você, porque você sabe que ali tem um servo, uma serva de Deus para lutar pela sua vida, que ele foi levantado para isso, para orar por vidas. Coloca teu pedido no canal, começa a orar na tua casa, começa a crer que Deus já preparou um lugar bom para você trabalhar, e você começa a pensar em tudo que é bom. Tudo que for correto, seja justo, seja honesto, lembre de coisas boas. Tudo que for puro, tudo que for amável, faz as coisas com amor, seja uma pessoa dócil. Quando você estiver na rua, que tropeçar em alguém, peça desculpa, seja uma pessoa educada. Quando você vê uma pessoa mal educada, às vezes aquela pessoa está passando por um problema grave e ela está sem paciência. Paciência é fruto do Espírito Santo. Tudo que houver, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então você tem que pensar coisas boas. Você tem que olhar para um lado bom. Onde você quer ir? O que você deseja? Qual é o desejo do seu coração? Claro que você quer coisas boas para você, para sua família, para quem está em volta de você. Aí você começa a pensar nessas coisas boas. Aí eu quero viver numa casa melhor. Aí eu quero um emprego. Eu quero um trabalho. Como você gostaria de fazer o seu trabalho? Ou qual é a sua área? Aí imagine você fazendo o seu trabalho com todo amor. Você fala: Senhor, quando eu estiver no meu trabalho, eu vou trabalhar para ti, Senhor. Vou trabalhar com amor. Não importa as pessoas, importa o meu trabalho para ti. E isso vai agradando a Deus. E isso já vai acalmando tua mente. Tua mente vai deixar de ser uma mente acelerada, uma mente com medo. Bate em retirada todo medo, porque quando buscamos a Deus verdadeiramente, Ele limpa as nossas mentes, Ele tira todo o medo. E o fruto do Espírito Santo que temos que pedir todos os dias, você pede o Espírito Santo, o fruto que é o amor. O amor, você tendo amor dentro de você, você vai se amar, se gostar, se cuidar bem, valorizar a sua vida, valorizar a sua casa. Todo o trabalho que você fizer, você vai fazer com amor, porque sem amor a pessoa não tem nada na vida. Quando a pessoa só tem raiva, tristeza, angústia, perde o desejo das coisas, é porque ela perdeu o principal, o amor. Não podemos perder o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor à nossa vida, o amor ao nosso lar, à nossa família, ao nosso próximo, não desejar mal. Aí começa o fruto do Espírito Santo, aí vem a alegria. A alegria volta para um coração que estava perturbado, para uma mente que estava cansada, cheia de medo. Aí ela volta a ser uma pessoa alegre. Nossa, eu reconheço tudo que Deus me deu e eu sei que eu vou conquistar mais, porque você está pensando em coisas boas, em coisas que edificam a sua vida. Aí vem mais outro fruto, a paz que excede todo o entendimento. A situação ainda não mudou, mas você está em paz. A situação vai mudar, porque você crê e você tem o fruto do Espírito Santo também, que é a paciência, é um dos frutos. Você vai esperar o dia certo, mas com amor, com paz e com alegria. Aí chega o dia da vitória. É o dia que você começa o seu trabalho, é o dia que você recebe o resultado do exame, que você foi curado. Você vai esperar com paciência, amabilidade e bondade. Uma pessoa amável, ela consegue tudo na vida. Uma pessoa que é amável, uma pessoa boa, que tem bondade no coração, que é fruto do Espírito Santo, onde ela chega, a luz de Deus brilha nela, que é o Espírito Santo.
Uma pessoa boa, uma pessoa amável, que tem boa vontade com as pessoas, que fala educadamente, que abre um sorriso e diz que Deus abençoe teu dia. Quando ela termina de ser atendida em um estabelecimento, ela fala obrigada, que Deus abençoe o seu dia. Essa é uma pessoa que o Espírito Santo vai abrindo os caminhos dela. Fidelidade, uma pessoa fiel, primeiro a Deus, porque pode não ter ninguém perto dela, mas ela vai fazer o certo, porque ela é fiel, fiel a Deus, fiel a ela e fiel ao seu próximo. Mansidão, uma pessoa que não anda brigando com os outros, que não anda brigando com si mesmo. Você já viu uma pessoa que briga com si mesmo, que fala, que vive falando coisas erradas com a própria vida? Aí ela fica sem paz, ela fica sem amor, ela fica sem vontade de se arrumar, ela não tem vontade de se cuidar, porque ela não tem mansidão, ela não tem ela começa a ficar brava, irritada com tudo, e às vezes não é dela, às vezes é o espírito da inveja que tira toda a paciência de um cristão. Preste atenção, se você é uma pessoa de paz, uma pessoa que agradece a Deus todos os dias, mas você começa a mudar o seu comportamento, preste atenção, quando sua mente começar a ficar acelerada, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que ela é boa, que ela é calma, que ela é tranquila, mas ela começa a ficar acelerada, ela começa a ficar brava, irritada, e isso não é o normal dela. É o espírito de inveja, que com ele leva todo o mal, porque o invejoso, ele não quer que a pessoa tenha paz, que tenha alegria, que tenha... Às vezes uma pessoa fala, mas o que eu tenho? Mas o que eu tenho? Tenho o principal, tenho fruto do Espírito Santo. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa grata, você tem sua casa, você tem seu teto, seu alimento, você tem saúde, mesmo às vezes sentindo dores, que todo mundo sente alguma dor, alguma coisa, mas você está bem, você pode se alimentar, você pode trabalhar. Aí tem outra pessoa que está longe e fala, como eu queria ter aquela vida para mim, como eu queria ter o que ela tem. Por que ela é tão alegre? Por que ela é tão feliz? Aí começa às vezes a pessoa mudar, mas presta atenção, domínio próprio. Esse também é um fruto do Espírito Santo. Deixa que gritem, deixa que falem, deixe que pense o que for de você. Tenha domínio próprio, vá orar. Deixa, não precisa provar nada para ninguém. Você precisa estar se justificando para as pessoas. Eu não fiz isso. Eu não sou assim. Eu não sei o que. Isso perturba a mente de uma pessoa, quando a pessoa fica preocupada demais com mentiras que inventaram a seu respeito, com coisas que estão falando a seu respeito, com o que os outros estão pensando. Pensa no que Deus pensa a teu respeito, e isso te dá paz. Sabe por quê? Porque quando você faz a coisa certa, Deus é conosco e não há nada nem ninguém maior do que Deus. Olha, tem na palavra de Deus, um jovem olhou para o profeta quando abriu a porta de manhã e falou que estava morrendo de medo, porque ele viu a casa cercada de inimigos. Os inimigos iam matar ele e o profeta. Aí o profeta orou e pediu a Deus para abrir os olhos daquele jovem, e os olhos espirituais. E o jovem viu ao redor da casa do profeta e daquele jovem onde eles estavam, cheios de carros de fogo, um número bem maior do que os que eles estavam vendo. Aí significa, maior é quem está conosco, como disse o profeta, maior é quem está conosco do que os nossos inimigos. Então não tenha medo da ansiedade, busque pensar em coisas boas, escuta a palavra de Deus, que é ela que cura, que salva, que liberta, e vamos orar. O Salmo 23, porque em nossas vidas o Senhor é o nosso pastor, Ele é que guia os nossos passos.
que o Senhor, que o Espírito Santo, que tenhamos o fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para vencer todas as batalhas da mente. É o fruto do Espírito Santo. Tudo que for bom, Senhor, coloca em nosso caminho. Tira todos os maus pensamentos, faz cair por terra todo medo da enfermidade, porque o Senhor já vem com cura e eu já venho agradecendo pela cura. Medo do desemprego, porque o Senhor já está abrindo uma grande porta, uma porta boa que o Espírito Santo de Deus vai abrir para os teus filhos e filhas que estão desempregados. Senhor, eu já venho agradecer por toda cura, por toda libertação e por toda provisão na vida financeira, na vida familiar, que haja o fruto do Espírito Santo. Protege as nossas mentes, Senhor. Eu te apresento com súplica, Senhor, já te agradecendo tudo que os meus irmãos e irmãs estão necessitando. Principalmente, Pai, faz cair por terra toda insônia, toda ansiedade, todo medo, toda angústia, toda síndrome do pânico, toda tristeza, toda depressão, cai por terra no poder do nome do Senhor Jesus. E agora o Senhor coloca cada coisa em seu lugar, porque em nossas vidas não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ore comigo, meus irmãos e irmãs, a oração do Salmo 23, porque em nossas vidas nada nos faltará e o Senhor fará o nosso cálice transbordar. Ele fará uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que o nosso cálice transborde para a glória do nome de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana, livra-nos do homem sanguinário, da perversidade espiritual. Protege as nossas vidas, das nossas crianças e dos nossos animais. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Vitória do povo de Deus, para a tua glória, Pai, hoje e sempre. Amém.